Olá, para quem está de olho numa carreira no serviço público, entender as regras do jogo é fundamental. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no manual que guia a jornada de todo servidor aqui no Brasil. Sabe aquela tão sonhada estabilidade? É o que move muita gente. Mas, olha, antes de chegar lá, tem todo um caminho para percorrer. E o mapa para esse caminho está todo escrito num conjunto de normas. Vamos decifrar isso juntos? E o ponto de partida para essa jornada toda é este aqui, o Estatuto do Servidor Público. Pense nele como o livro de regras oficial, sabe? Ele define direitos, deveres e como a vida de um servidor funciona na prática. Dominar esses conceitos é o primeiro grande passo. Então, vamos lá. A primeira etapa dessa jornada é passar pelo portão de entrada. E para isso, existem alguns requisitos que, simplesmente, não dá para negociar. Olha só, este slide detalha o básico do básico. Para sequer pensar em prestar um concurso, é preciso cumprir essa lista. Tem que ter a nacionalidade brasileira, estar com os direitos políticos em dia, tudo certo com as obrigações militares e eleitorais. E ter no mínimo 18 anos. E claro, aptidão física e mental comprovada por perícia. Sem isso aqui, a jornada nem começa. Ok, passou por essa primeira etapa? Ótimo. Agora a gente precisa falar a mesma língua, entender o jargão do serviço público. Afinal, o que significa exatamente ser um servidor? Aqui, a definição é bem direta, sem rodeios. De acordo com a lei, servidor público é a pessoa que ocupa legalmente um cargo público. Simples assim. É a peça central de toda essa estrutura. Beleza? Mas aí vem aquela pergunta que pega muita gente de surpresa, principalmente em prova. Todo mundo que trabalha para o Estado é considerado um servidor público? A resposta para ir direto ao ponto é não. E entender essa diferença é crucial. E este slide aqui ilustra a questão perfeitamente. Pensa assim, agente público é o termo genérico, é o grande guarda-chuva. Debaixo dele, a gente encontra várias categorias. Tem os agentes políticos, como o presidente, governadores, os agentes credenciados e a categoria que mais nos interessa agora, os agentes administrativos. É aqui que o servidor público mora, junto com empregados públicos e temporários. Então, o ponto-chave para guardar é o seguinte: todo servidor é um agente público, mas nem todo agente público é um servidor. Certo. Se o servidor é a pessoa, o cargo público é, basicamente, a função que essa pessoa ocupa. É o conjunto de tarefas e responsabilidades dela. E um detalhe muito importante: um cargo público só pode ser criado por lei. Ele tem um nome próprio e um pagamento definido, que vem dos cofres públicos. Ok, agora que a gente já entendeu os termos básicos, o caminho se abre em duas trilhas principais, e a escolha entre elas define completamente o tipo de carreira que uma pessoa vai seguir no serviço público. E aqui está a grande bifurcação. De um lado, o cargo efetivo. Esse é o famoso cargo do concurso público. É o caminho que leva à tão sonhada estabilidade depois de um período de prova. É uma carreira de longo prazo. Do outro lado, a gente tem o cargo em comissão. Aqui a história é bem diferente. A entrada não depende de concurso, é por livre nomeação. São os cargos de confiança, de chefia, de assessoramento. E por isso mesmo não tem estabilidade. Quem nomeia pode exonerar a qualquer momento. Agora, um ponto de atenção máxima, porque isso não só despenca em provas, como é um pilar da integridade no serviço público, a regra contra o nepotismo. A base de tudo está aqui, nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante 13. E ela é bem clara, não deixa margem para dúvida. É inconstitucional nomear parentes próximos para cargos em comissão ou de confiança. O objetivo disso é garantir que a administração pública seja guiada pela competência, e não por laços de família. Tá, mas até o terceiro grau, o que isso significa na prática? Esse esquema aqui ajuda a gente a visualizar. A regra é bem ampla. Partindo do servidor, a proibição pega pais e filhos, que são o primeiro grau, avós, netos e irmãos, que são o segundo grau, e até tios e sobrinhos no terceiro grau. E a regra também vale para os parentes por afinidade, ou seja, os parentes do cônjuge, como sogros e cunhados. Para não restar nenhuma dúvida, vamos detalhar ainda mais. Os parentes consanguíneos são os de sangue, né? Pais e filhos, primeiro grau. Avós, netos e irmãos, segundo grau. Tios e sobrinhos, terceiro grau. Já os parentes por afinidade são aqueles que vêm com o casamento ou união estável. Pense nos sogros, nos cunhados. Todos eles entram na regra do nepotismo.
Então, para a gente fechar e garantir que a informação ficou bem amarrada, vamos recapitular os 3 pontos que não dá para esquecer. Primeiro, os requisitos básicos são a porta de entrada, o primeiro filtro. Segundo, a diferença entre cargo efetivo, que precisa de concurso e dá estabilidade, e o cargo em comissão, que é de livre nomeação. E terceiro, a regra do nepotismo é super rígida e abrange um monte de parentes, até o 3º grau. Entender as regras é, sem dúvida, o começo de tudo. Mas a jornada não termina com a aprovação. Então fica aqui uma reflexão. Para além de estatutos e leis, o que realmente transforma um servidor em um agente de mudança positiva para a sociedade? A resposta para isso vai muito além de qualquer manual.